Olá, boa noite. Estou aqui para fazer um convite para que juntos possamos pensar acerca do Evangelho do Mestre, que é sempre uma fonte inesgotável de reflexão. À medida que nós vamos aprofundando nos ensinamentos, nos seus ensinamentos, estabelecendo uma conexão com as passagens narradas, com os personagens, podemos notar que o Evangelho ele não fala apenas de histórias ocorridas há 2000 anos atrás, com personagens desconhecidos. O Evangelho fala das experiências de hoje, fala da nossa vida. À medida que nós nos dispomos a tirar a letra, a buscar a essência do que o Mestre apresentava, nós vamos tendo aí recursos para refletir a nossa história no sentido de dar vida, né, à nossa vida. É isso que nós realizamos aí com o estudo do Evangelho, com a compreensão dos ensinamentos do Cristo. E como são várias as passagens, vários os momentos em que nos traz, né, Jesus nos traz essa aprendizagem, hoje vamos buscar a compreensão de uma das passagens mais ricas no Evangelho, com uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos, que é o cego de Jericó. Essa passagem, ela nos reporta a uma cegueira real, né? Ela faz nós enxergarmos aí, visualizar o quanto nós nos encontramos envolvidos tanto na mente como no coração, numa escuridão da ignorância e da rebeldia nessa nossa caminhada. Então, refletir sobre isso aí, decididos a aplicar esse evangelho na nossa vida, a compreensão daquilo que a mensagem nos traz, nos favorece no nosso processo evolutivo. A aplicação desse conhecimento na nossa vida, o sentir isso aí, nos favorece muito a caminhada. E o evangelista Marcos, no capítulo 10 do Evangelho, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, Marcos inicia dizendo, desse momento, o seguinte: chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo de Jericó, acompanhado pelos discípulos e uma multidão, estava sentado à beira do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e aproximou-se de Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Raboni, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Cada trecho dessa narrativa nos faz pensar em alguma coisa, no entendimento dessa passagem. Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. Jericó, nas escrituras, é símbolo das questões materiais da vida, da materialidade, dos prazeres. Então ele coloca: Jesus estava saindo de Jericó. Então, se ele estava saindo acompanhado pelos seus discípulos e uma multidão, e ali estava o cego Bartimeu, então o cego estava o quê? Saindo, buscando sair dessa condição. Então ele já estava, há muito nesse sofrimento, nessas dores que ele trazia, há muito tempo sofrendo nisso aí. Então ele já estava no caminho, ainda à margem
do caminho, mas na saída de Jericó. Então ele já estava saindo dessa condição, buscando sair dessa condição. Então ele fala que Bartimeu, ouvindo que Jesus, né, que passava por ali, esse Messias prometido, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão, de mim. E mesmo com a multidão tentando repreender este comportamento, tentando repreender Bartimeu, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E nesse momento, quando ele vai gritando, e grita mais alto, e nós podemos entender que quando fala que a multidão tenta repreender, nós podemos buscar essa multidão no entendimento de que é a multidão das dúvidas, das dores, das incertezas que nós trazemos. Então representa essa multidão para nós, tudo isso que ainda trazemos e que atualmente ainda nos impede de caminhar, porque nós damos ouvidos a essa multidão. O que Bartimeu não fez, ele não deu ouvido a essa multidão, ele buscou gritar mais alto do que isso. A vontade dele de se curar, de encontrar a cura, era mais alta, era maior do que todas essas dúvidas e incertezas e dores que ele trazia. E quando Jesus pede para chamá-lo, quando ouve chamai-o, é interessante a gente pensar nisso, porque é natural da gente pensar que Jesus que deveria ir até ele, porque ele era cego, ele tinha suas dificuldades, só que Jesus via a essência e o potencial dele. E ali ele apontava para ele a necessidade do esforço de buscar, de ir atrás, de querer realmente encontrar a cura, de querer encontrar Jesus. E nesse momento, me lembrei aqui agora, é tão interessante essa situação que a gente pensa que o nosso entendimento é que ele deveria ir, e a gente faz isso na nossa vida, e Jesus não repete isso, ele nos ensina que devemos ajudar, mas com a ajuda necessária, não aquela ajuda que nós enxergamos, que nós conseguimos, ou que nós pensamos que fazemos, nos colocando em condição numa condição melhor que o outro. Tão trazendo isso hoje, e não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente observa que quando na nossa caminhada, hoje a gente encontra aí cegos do corpo físico, e que a gente percebe que eles precisam de ajuda para atravessar uma rua, por exemplo, ou superar algum obstáculo ali que está à frente. O que é muito comum de ser realizado? Pegar no braço da pessoa e conduzir a pessoa, levar a pessoa, por exemplo, até o outro lado da rua, ou puxar a pessoa para que ela saia daquele obstáculo. Mas o que é necessário é que nós nos ofereçamos o ideal, e realmente aquilo que precisamos fazer é que nós possamos nos portar à frente da pessoa para que a pessoa possa se conduzir ao nosso lado e não nós levarmos a nós conduzirmos o outro, no caso aquele que está
numa condição com uma cegueira visual do corpo físico. Então, quando a gente faz isso, né, a gente até apresenta aí o nosso orgulho, olha, eu sou melhor, eu tenho uma condição melhor que ele, logo eu vou conduzir, né, eu vou levá-lo até o outro lado. Mas Jesus mostra nesse momento onde ele não vai e simplesmente solicita que Bartimeu vá até ele, e nesse momento a multidão, né, ali grita, erga-te, coragem, ele te chama, e ele deixa nesse momento cair o manto, e esse manto também diz de muitas coisas, o que podemos entender aí, que Bartimeu deixa cair aquele manto que o mantinha naquela condição, aquele manto que o tornava, né, o deixava ali, né, numa condição de vítima daquela circunstância, daquilo que ele trazia. Então, naquele momento, quando ele ergue, ele deixa cair esse manto, ele volta para dentro de si e entende o seu potencial, percebe, busca a sua vontade, imprime força a essa vontade e na fé de ser curado, com humildade, ele procura, vai ao encontro do Mestre. E quando ele chega próximo a Jesus, Jesus faz a ele uma pergunta: que queres que eu te faça? E a gente deve pensar aí também no sentido, porque Jesus, ele sabia da necessidade do Bartimeu. Ele sabia o que ele poderia oferecer a Bartimeu, mas ele solicita a ele que ele pense o que ele quer. Qual que é a sua vontade? O que você deseja que eu te faça? E como Bartimeu já vinha, né? Ele já estava na saída de Jericó, ele já vinha aí pensando acerca de todas as mazelas que ele trazia, né? Forçando aí gradativamente o entendimento, buscando o entendimento do que era necessário para sair daquela condição sofrida que ele já vivia há anos, naquela condição que ele não queria, decidido que ele não queria. Portanto, ele se ergueu e largou esse manto. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Mantemos esse manto aí da condição que pensamos que não podemos sair. Vamos nos vitimando nessa condição, nos colocando ali, e esse manto, essa capa, ela pode representar representar situações e momentos diferentes. Ora, nós usamos a capa do rei, que colocamos quando acreditamos ser melhores, estarmos numa condição acima dos outros. Ora, utilizamos a capa do mendigo, nessa condição de mendicância, de pedinte, pensando que somos incapazes, não temos condições, não conseguimos realizar. Então essa capa, ela vem dizer, né, tantas capas quanto as máscaras que utilizamos em tantos momentos da nossa caminhada. Bartimeu, nessa representação, ele diz assim: oi, deixa cair isso aí, essa capa da incapacidade que você traz nesse pensamento que é cultivado em várias situações, que leva a me pedir constantemente. Ele deixa e na humildade ele pede a Jesus que ele veja
E quando ele pede, ele recebe. Ele começa a entender, olha, são vários os passos, né? O momento que Jesus mostra para ele, olha, você tem condição de vir até mim. De entender, através da pergunta que ele faz, o que você quer realmente, qual que é a sua vontade, é isso mesmo que você quer? Então vamos erguer e caminhar. Foi isso que ele fez, ele ergueu, deixou essa capa cair e continuou. E Jesus, quando ele faz essa pergunta e que ele percebe, né, a vontade real de Bartimeu, ele consegue a cura. E Jesus fala, a tua fé te salvou. Vai. Ele nem pede para que Bartimeu o siga, mas é o que Bartimeu faz. Ele segue caminhando com Jesus, ele segue na caminhada, buscando absorver todas as aprendizagens ainda necessárias, buscando entender, ter clareza, agora que ele já conseguia ver melhor aquilo que ele precisava para alcançar a felicidade, para se ver livres das dores, para desapegar, né? Como ele já havia começado a fazer, desapegar de tantas dores, que são os pontos geradores de sofrimento. Então, se desapegando disso, o sofrimento se esvai. Então, essa mensagem, ela nos conduz a pensar em tudo aquilo, nessa cegueira que nós trazemos. E quando fala dessa cegueira, né, de tudo aquilo que, essa cegueira real aí, que nos gera tantos impedimentos, eu gosto de me reportar no Evangelho a Kardec, quando ele fala que o orgulho é a catarata que toda a nossa visão, que cobre a nossa visão. Então ele está falando aí de uma das lentes que nos gera impedimentos. E que vamos cultivando isso aí no decorrer das nossas existências, no decorrer da vida, sem querer desapegar disso, desses pensamentos que o orgulho nos leva. O orgulho é aquilo que é pensar que nós somos melhores do que os outros, vestindo essa capa de rei. Somos melhores em muitas situações. Olha a capinha do rei aí. Eu sou melhor do que o outro tem que, né, estar abaixo de mim. E até falando em abaixo, quando a gente fala de Jericó, Jericó até geograficamente, né, ele fica numa posição mais baixa, né, dizendo de todos esses aspectos aí da materialidade. Dessa estar em Jericó, estar ainda muito envolvido a esses aspectos. E começar dizendo que Jesus saía de Jericó e foi ali que Bartimeu encontrou com Jesus, vem dizer desses movimentos que nós vamos realizando aí, que ele já estava buscando isso nele. Então a cura veio naquele momento, porque foi o exato momento onde ele realmente entendeu com mais profundidade Jesus. Porque Jesus olhou para ele com amor. Ele viu as potencialidades, viu o desejo, a vontade, melhor dizendo, de Bartimeu de sair daquela condição de mendicância. Nós, no nosso dia a dia, será que realizamos essa reflexão de, será que eu quero? Será que eu tenho, por mais que eu fale que eu tenho vontade, mas será que eu imprimo força a essa minha vontade? Ou se eu ainda prefiro me apegar a essa capa que mantém-nos na condição
que nós estamos. Nós utilizamos muito disso. Nós utilizamos de tantas situações numa vertente aí de muito mais enxergar aquilo que queremos enxergar sem ver o que é necessário. Olha a nossa cegueira, nós enxergamos. O enxergar depende do corpo físico, né? De uma ligação de nervos aí a gente consegue enxergar, mas nós não vemos. Porque a nossa visão encontra-se encoberta pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e tantos outros vícios que ainda trazemos. Quando nós começamos, né? Porque a gente pensa que todo cego do corpo físico traz uma cegueira espiritual. Ele está dizendo, e é uma oportunidade, né? Com aquela cegueira, é uma oportunidade do aprendizado para ele também, mas ele está dizendo que aquele processo já está o quê? Sendo para ele como uma prova de um aprendizado maior. Até me lembrei aqui de um momento onde, um dia caminhando ali na 1º de junho, na rua, né? Avenida 1º de junho, para quem conhece aí Divinópolis, no entardecer, houve uma situação muito interessante e que chamou a atenção de algumas pessoas, onde um cego parado à frente de uma árvore admirava, se encantava com o canto dos pássaros. Havia na árvore que estava à frente dele e que ele percebia por tocar com a sua bengala ali, né? Ele percebia que tinha uma árvore e só que nas suas inseguranças ele ainda questionava: é uma árvore que está aqui? Esses pássaros estão acima na árvore? E aqueles que alguns passavam simplesmente não notavam aquele momento ali, para muitos um momento ímpar, de entender que apesar de não ter a visão do corpo físico, ele tinha uma visão outra, que era de se encantar com a abundância que nós temos a oportunidade de usufruir e não enxergamos. Ele ouvia o canto dos pássaros. Ele ouvia, ele sentia aquela beleza. E promovia àqueles que percebiam essa situação um outro olhar, uma outra visão também. Claro que se dispusesse a fazer isso. Olha, não tem a visão do corpo físico, mas ele enxerga com a alma. Ele percebe essa beleza. E quantas situações nos ocorrem na vida e que nós não vemos a beleza daquilo que pode ser aprendido com aquele momento, a beleza daquela oportunidade de aprendizagem, que pode ser um degrau para o nosso crescimento, um degrau na vida, quando dispomos a aplicar esse nosso entendimento daquele momento em nós. De enxergar essa abundância. Nós somos pedintes como Bartimeu diante da abundância da vida. Olha quanta coisa a vida nos oferece. O quão bom, misericordioso é o nosso Pai maior, nos ofertando tudo que precisamos para sermos espíritos melhores. E nós não vemos. Por mais que enxergamos, mas a interpretação que nós fazemos é de acordo com aquilo que nós trazemos em nossa visão, com a capa que nós utilizamos. Nós não paramos para absorver daquele momento o que é necessário. Reclamamos muito, nos vitimamos,
diante das circunstâncias e com isso ficamos à margem do que precisamos fazer. Nos colocamos ali à margem, parados, enquanto somos seres potencialmente capazes. E Jesus apresentou isso a Bartimeu. Você é capaz. Eu não vou até você, vem até mim. E questiona, leva ele a pensar no que ele quer realmente, ele quer ver. Até pedir, a gente utiliza muito da nossa capa, às vezes, da incapacidade ou de rei. Colocamos na mão do outro. Aquilo que nós precisamos, nós subordinamos, colocamos que o outro tem que fazer por nós. Por isso nós mendigamos tanto aplauso, elogios, que o outro faça aquilo que nós não fazemos por nós. Solicitamos, mendigamos tanto amor do outro, pedimos que o outro faça para nós o que nós não fazemos. Isso Jesus deixa claro quando ele pergunta para o Bartimeu o que ele queria que Jesus fizesse a ele, para ver se ele realmente reconhecia a necessidade dele. Nós não paramos. Ele coloca, nós colocamos, o que Bartimeu responde? Que eu veja. Ele não pediu para ele, olha, eu quero que você me cure. Eu quero ver o que eu preciso fazer para me curar. O caminho. Eu quero ver o caminho que vai me levar à felicidade, à evolução. Buscamos na nossa caminhada isso. Será que nós paramos para tirar essas inúmeras lentes que colocamos em nossos olhos? Será que queremos sair dessa condição realmente? Quantas vezes gritamos, mas mediante, nem precisa ser uma multidão, uma única pessoa repreendendo aquela pessoa que trazemos dentro de nós, medo, dor, repreendendo isso, a gente desiste. Então essa mensagem ela vem dizer o seguinte: erga, não permita que essa multidão, a dor, as dúvidas, incertezas, o sofrimento impeça a caminhada. Vai além. Grite mais alto. Se disponha realmente a fazer o que é necessário. Busque, como Bartimeu fez. Buscou Jesus. Ele mostrou no movimento de solicitar a Bartimeu que vá até ele as condições e o potencial que Bartimeu tinha. Momentaneamente, não tinha a visão do corpo físico. Mas ele tinha vários recursos e um deles era a vontade, a fé, de querer a cura. Ele tinha recursos dentro dele que ele não queria enxergar. E naquele momento, naquele movimento, ele sai.
dessa condição de vítima, de que precise que alguém o carregue, ou que vá até ele, se subordinando aos desejos dele. Ele sai disso e busca em si fazer o que ele necessita fazer. Precisamos buscar entender e deixar um pouco de colocar para o outro o que precisamos restabelecer em nós: o alto amor. Antes de pedir para o outro, peraí, antes de mendigar ao outro, se o outro pode oferecer isso, eu também posso, a começar por mim. Nós não aprendemos que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso aprender a me amar, a entender que o potencial que encontra no outro também está em nós, que nós também o possuímos. Basta para isso a vontade de ver. O despir-se das máscaras e das capas que acreditamos nos trazer segurança, mas pelo contrário, somente faz com que permaneçamos estagnados, à margem. Entender que a iluminação, ela começa ali, por mais que tenhamos todos os recursos externos que tornam a repetir, que são abundantes na nossa vida, precisamos começar dentro, entender as nossas imperfeições. E olha como que é interessante que Jesus, quando escolheu os discípulos, ele não escolheu pessoas perfeitas. Ele via, ele enxergava as dificuldades, mas ele via principalmente o potencial que estava entranhado em cada um daqueles que ele escolhia. Ele escolheu Saulo de Tarso, que era um rígido doutor da lei mosaica, mas Jesus via nele alguém que ia levar o evangelho a muitos. Maria de Magdala, Zaqueu, Simão Pedro, tantos outros, que Jesus enxergava a sua essência, o seu potencial, como ele faz conosco. Mas precisamos consultar se a nossa vontade é forte. É muito fácil falar que temos vontade de mudar, mas não imprimimos força a essa vontade. Precisamos olhar para dentro e ver o nosso potencial, que ainda trazemos imperfeições, mas trazemos uma potência na alma que nos favorece a transformar tudo aquilo que ainda nos são como obstáculos à nossa caminhada. Não precisamos, quando eu for perfeito eu faço algo. Não. Nós precisamos fazer algo para alcançar a perfeição, alcançar aquilo que realmente estamos aí suplicando. Buscar em nós. E à medida que nós vamos nos iluminando, aquele que caminha conosco se beneficia dessa luz. Nós vamos nos auxiliando. Por isso, encontramos aí aqueles que, a princípio, nos parece uma pedra no nosso sapato.
mas que são fontes que, se deixarmos de enxergar aquilo que queremos enxergar apenas e buscarmos ver a pessoa, buscarmos ver o quanto aquela pessoa pode nos ajudar, às vezes com aquele comportamento, às vezes naquela situação, porque estamos uns com os outros justamente para que possamos auxiliar e sermos auxiliados. Quantos que em muitos momentos chega a fazer colocações e a gente começa ali na capa, né, da vitimização, da incapacidade, entender que o que o outro quer é apenas nos ofender, apenas nos maltratar, porque nós pensamos que nós somos incapazes e logo tudo aquilo que o outro nos passa, nos fala, nós interpretamos por pensamento que nós trazemos que somos incapazes, logo aquilo que ele quer realmente colocar ainda mais para baixo. E às vezes isso vai gerando tristeza, e essa tristeza podemos dizer que leva até estados depressivos. E esses estados, se não buscarmos aí ver e entender que todos nós somos escolhidos com todas as nossas dificuldades, porque o nosso irmão, o nosso mestre e também o nosso Pai maior vê em nós o nosso potencial. O nosso potencial. Somos capazes de fazer tudo aquilo que ele fez. Mas para isso precisamos nos dispor, começar a aplicar tudo aquilo que ele nos ensinou na nossa vida. Precisamos despertar essa vontade, sentir a abundância da vida a nos fortalecer na caminhada. Entender que cada ser que caminha conosco, que encontra conosco, que passa por nós, deixa algo, mas que possamos aproveitar daquele momento. Não entender que tudo que vem, dependendo da lente que eu uso, é para afetar. Mas se algo nos toca, nos incomoda, então é algo que precisamos trabalhar. É algo que pertence. Porque a interpretação, aquilo que enxergamos, somos nós que enxergamos, somos nós que interpretamos. Quantas pessoas falam determinadas coisas que a gente interpreta equivocadamente? E na realidade, quando você volta, mas por que você falou isso? Nossa, mas eu não quis dizer exatamente isso, eu quis dizer isso. Então a gente começa, né, nesses questionamentos, como Jesus fez, a se questionar se aquilo que nós estamos enxergando é real. Se estamos enxergando com os olhos da alma. E quando a gente começa a enxergar assim, quando a gente vai se entristecendo. Agora, se a gente começa a enxergar mais, colocar questionamentos naquilo que nós estamos enxergando, a gente começa a ver melhor. Porque vamos percebendo que o que está obscurecendo a nossa visão são as lentes que nós estamos usando. Cada hora utilizamos de uma lente. E isso não favorece a nossa caminhada. Então, que possamos nos questionar mais, como Jesus leva Bartimeu a fazer. Essa é sua vontade? Queres que eu te faça? Que eu veja? Quero é ver, eu quero é caminhar.
a todo momento nós podemos mudar. Se estamos enveredando por um caminho inadequado, nós temos a oportunidade de voltarmos e seguir no caminho adequado, pensando mais sobre isso. Tá vendo como que o Evangelho, ele não são só histórias ocorridas há anos atrás, mas elas estão presentes na nossa vida hoje, nas experiências de hoje. Os personagens, quantas vezes nos identificamos com eles? Em tantas passagens, né? A passagem da mulher hemorroísta, a passagem da mulher adúltera, todas elas, né? Nós podemos ficar aqui citando inúmeras passagens aí. E um aspecto que é interessante também a gente entender é que, se observarmos, veja bem, na passagem do cego de Jericó, fala que Jesus caminhava com uma multidão e seus discípulos. Né? A representação dessa multidão, como as dúvidas, as incertezas, os medos, as dores. Se a gente pegar a passagem da mulher hemorroísta, Jesus caminhava em meio a uma multidão. E mesmo em meio a essa multidão, ele diz: alguém me tocou. E a mulher hemorroísta diz: eu te toquei, agora estou curada. Ou seja, mesmo mediante, ela reuniu forças para caminhar, porque como ela sangrava constantemente, aí eu já estou até reportando uma outra passagem, mas ela é rica em fatos também, ela reuniu forças, a vontade de querer a cura, de encontrar a cura, e ela encontra com Jesus quando ela o toca. Ela o tocou e se curou. Então, olha ali, a multidão, as dúvidas, as incertezas, as dores. Mas na fé e na vontade, ela vai se desenvolvendo na vida e se iluminando. Acredito que cada momento é uma oportunidade de nos iluminarmos. Mas para isso precisamos ter a vontade de ver, aplicar aquilo que vemos na vida, caminhando como fez Bartimeu, seguindo o Mestre para continuar aprendendo, entender cada situação como uma oportunidade nova, uma vida em abundância. Para sairmos, mesmo tendo essa abundância, ainda estamos como pedintes. Que possamos sair dessa condição de pedintes e caminhar para alcançar novos lugares, novos patamares nessa enorme escada da vida, para que possamos evoluir, nos beneficiar de todo o nosso potencial quando reconhecemos ele em nós e crescer, evoluir aí. Muita paz a todos. Espero que sempre que lermos o Evangelho, sairmos da letra e aprofundarmos mais. Dessa passagem ainda pode surgir inúmeras outras situações que nos favorecem a aprendizagem e a caminhada. Mas que sempre que nos reportarmos a cada momento, a cada passagem, que possamos trazer para a nossa vida, dar vida na nossa vida, aquilo que realmente precisamos. Que Jesus nos abençoe e que possamos sentir a sua presença constante, com todos os benfeitores que nos escolhe e acredita em nós. E para isso precisamos continuar a caminhada e ver a potencialidade
que trazemos enquanto espíritos. Obrigada e boa noite.